O problema é o seguinte: nós temos uma função definida num subconjunto U do produto cartesiano Rn por R. Na verdade é Rn mais 1, mas convém separar a última coordenada. Os pontos de U são da forma xy, onde x está em Rn e y é um número real. Então nós temos uma função de classe CK. K maior do que ou igual a 1. Essa função, e temos um ponto x0, y0, pertencente a U, no qual a derivada de f em relação parcial, em relação à última variável, é diferente de zero. Então, essas são as condições iniciais do problema. E o teorema da função implícita diz o seguinte: existem e aí, no existem é que está localizada a situação de fabricar uma solução de teorema de existência. Existem duas coisas: um delta maior do que zero e um epsilon maior do que zero. Primeiro, a bola aberta de centro x0 e raio delta está contida... não, bola não. Está escrito, pondo J igual a y0 menos epsilon, y0 mais epsilon, tem-se que o produto cartesiano da bola de centro x0 e y0... Não, eu vou ficar com o que eu estava mesmo. Eu quero ter uma bola de centro x0, o problema é escolher a notação. Uma bola de centro x0 e raio delta e o intervalo y0 menos epsilon, y0 mais epsilon, de tal modo que o produto cartesiano
Talvez fosse melhor dizer existem. Uma bola em Rn de delta maior e um epsilon maior do que zero, tais que... Aí fica melhor assim. O produto cartesiano da bola pelo intervalo fechado x0 menos epsilon, eu vou dizer que está contido em U, onde esse J é o intervalo y0 menos epsilon, y0 mais epsilon. De modo que o produto cartesiano de B por J é uma espécie de cilindro, cuja base é a bola de centro x0 e raio delta em Rn, e cuja altura é o intervalo y0 menos epsilon, y0 mais epsilon. Ok? Bom, isso aí, essa afirmação até agora não é nada, simplesmente o conjunto E é aberto, então essa bola existe, e esse intervalo existe também. Além disso, tais que isso, e, além disso, cada x pertencente a B, vou dizer, a cada x pertencente a B, corresponde um único ponto y, que eu vou chamar de xi de x, pertencente a J, tal que... Eu já tinha dito tal que, então, de modo f de x, c de x é igual a c. Ah, esqueci de dizer o seguinte, que o f de x0 e y0 tem o valor c. Então, essa aqui é a coisa. Para cada x na bola de centro x0 e raio delta em Rn, há um único ponto do produto cartesiano B por J. Esse ponto eu chamo de xi de x, portanto, isso define uma função xi de B em J. Na verdade, B em J. Eu tenho que o fecho desse negócio está contido em U, mas a função vai tomar valores sempre em J. Ok? Eu estava procurando aqui um giz cor-de-rosa, tem giz de todas as cores, menos a cor que eu queria. Então vai azul mesmo. A função xi assim definida é de classe CK e
Então, essa função psi, ela cumpre identicamente essa igualdade aqui, com C constante. Portanto, se eu derivar isso aqui, vai dar, derivar em relação a x, vai dar 0, e então eu tiro o valor da derivada de psi. Então, esse é o enunciado completo do teorema da função implícita. Então, é o seguinte, os dados são os seguintes, eu tenho uma função de duas variáveis. Uma variável tem n coordenadas e a segunda variável é um número real. Tá? E, em suma, de uma maneira breve, o que o teorema está dizendo é o seguinte, está estabelecendo uma condição a fim de que, uma condição suficiente para que essa igualdade f de x, y igual a c defina y como função de x, de classe CK. A primeira condição para que essa igualdade aqui defina y como função de x é que a derivada parcial de f em relação a y, em algum ponto esse que satisfaz a condição f de x, y igual a c, quer dizer, para que essa igualdade aqui defina y como função de x, é necessário, primeiro, que exista pelo menos uma solução para essa equação. Do contrário, não tem função. Por exemplo, x2 mais y2 igual a menos 1. Não tem solução. Então, não pode definir y como função de x. Bom, então, a primeira condição é que exista algum ponto tal que f de x, y nesse ponto seja igual a c. A segunda condição, igualmente importante, ou talvez mais importante ainda, é que a derivada em relação a y seja diferente de zero naquele ponto. Então, nessas condições, supondo que existe uma solução, pelo menos, e a derivada de f em relação a y é diferente de zero, então, nessas condições, pode-se definir y, a igualdade f de x, y igual a c, define y como função de x. Significa o seguinte, que se eu tomar a imagem inversa de C, quer dizer, o conjunto de todos os pontos que... Desculpe. Essa linha que eu estou traçando aqui de azul é a imagem inversa de C. Ou seja, é o conjunto de todos os pontos x, y que satisfazem aquela condição f de x, y igual a c. E o que esse teorema está dizendo é que isso aqui pode ser um conjunto complicado. Por exemplo, aqui, esse conjunto não é o gráfico de nenhuma função y igual a função de x. Mas a parte dele que está dentro do intervalo, dentro do segmento, dentro do retângulo, não é nem intervalo, nem segmento, nem retângulo. Isso aqui é um cilindro, que a base é uma bola e a altura é um segmento. Dentro daquele cilindro B vezes J, essa parte aqui é o gráfico de uma função, da função psi. Então, uma forma de dizer isso, de enunciar esse teorema, é dizer, dadas essas hipóteses, a igualdade
f de xy igual a c define y como função de x no seguinte sentido, que localmente isso aqui define o gráfico de uma função. Quer dizer, o conjunto, ou seja, mais exatamente, f menos 1 de c interseção b vezes j é igual ao gráfico de c. Ok? Então, quer dizer, aqui dentro desse cilindro b vezes j, a imagem inversa de C se comporta como um gráfico, embora eu fiz questão de mostrar aqui, fazer um desenho exibindo uma situação em que fora desse retângulo não é gráfico da função. Então, esse é o teorema da função implícita. Num capítulo posterior, nós vamos ver o teorema das funções implícitas, em que eu tenho, em vez de uma função, tenho várias funções e quero tomar a imagem inversa de um ponto no Rn. Mas aí, por enquanto, a gente vai ficar nesse exemplo aqui, que é extremamente simples de provar, mas o enunciado é meio... A pessoa precisa ter um pouquinho de cuidado com algumas coisas. Primeiro é que esse ponto é único, quer dizer, essa função é a única maneira de você definir uma função que satisfaz essa condição aqui dentro desse cilindro. A segunda é que primeiro a gente diz que existe a função e diz que essa função assim definida é de classe CK. Um grande número de livros diz assim, existe uma única função de classe CK. Isso aí está certo, mas é uma afirmação mais fraca, porque existe uma única função de classe CK. A pessoa podia perguntar, existiam funções outras que não são de classe CK? Não, existe uma única função, ponto final. Existe uma única função que cumpre essa condição aqui, a qual essa única função é de classe CK. É uma afirmação diferente. Se vocês olharem livro de cálculo por aí, até mesmo livro de análise de autores conceituados, eles afirmam que existe uma única função de classe CK, o que não está errado, mas é mais fraco. Às vezes a gente precisa mais do que isso. Às vezes não, frequentemente precisa mais do que isso. Ok? Está claro o enunciado do teorema? Esse é o teorema da função implícita. A demonstração não tem grande mistério. Seguinte, primeiro, nós podemos supor, sem perda de generalidade, que df sobre dy, derivada de f em relação a y no ponto x0 e y0, é positivo. Porque é diferente de zero, ou é positivo ou é negativo, a gente faz o mesmo raciocínio. Uma função que nós vamos obter que é crescente, passa a ser decrescente, mas a conclusão é exatamente a mesma coisa. Só para simplificar. Então, eu tenho essa, eu estou aqui. Estou desse lado aqui. Essa é a minha hipótese. Eu tenho uma função de classe CK, e cuja derivada nesse ponto é positiva. E agora acontece o seguinte, eu posso, como a função é de classe CK com K maior do que ou igual a 1, se a derivada é positiva nesse ponto, é positiva numa vizinhança do ponto. E essa vizinhança eu posso tomar da forma B vezes J, de tal modo que o B vezes o fecho do J, quer dizer, o cilindro que contém o topo, a parte de cima e a parte de baixo, ainda está contido no domínio da função f. Ok? Aí, eu tenho essa hipótese aqui. A derivada é positiva. Então, significa que para cada x que eu pegue na bola, a função f restrita ao segmento de reta x vezes j barra é uma função crescente.
que tem derivada positiva em todos os pontos. Uma função crescente quer dizer, então, essa função que para cada x pertencente à bola, a função que a cada essa função que leva a cada ponto x, y em f de x, y, é a própria função, a função restrita. Então, para cada x, a restrição da função f ao produto de x por j é crescente. Pronto. Quer dizer, a função restrita a essa vertical que está contida no cilindro é uma função crescente. Então, em particular, o f de x, y0 menos epsilon é menor do que c e f de x, y0 mais epsilon é maior do que c, para todo x pertencente a B. Aí, por isso é que eu exigi que o fecho do J tivesse ainda dentro, porque eu quero considerar a função aqui nessa base do cilindro e aqui no topo do cilindro. Na base do cilindro ela é menor do que C em todos os pontos, e no topo do cilindro ela é maior do que C em todos os pontos. Então, pelo teorema do valor intermediário, existe para todo x pertencente a B um único. O teorema do valor intermediário não diz único, mas agora nós temos uma função crescente, então é único. Um único ponto y pertencente ao intervalo aberto agora. y0 menos epsilon, y0 mais epsilon, tal que f de x, y é igual a c. É claro que tem que estar no intervalo aberto, porque no intervalo, na parte de cima do intervalo, a função assume um valor maior do que c, e na parte de baixo assume um valor menor do que c. Então, existe um único ponto. Então, esse é o y, eu vou chamar de xi de x, e essa função xi fica assim definida, de b. E, na verdade, ela toma valores no intervalo y0 menos epsilon, y0 mais epsilon. Okay? Então, a parte de existência está provada. Quer dizer, eu provei que nessa situação aqui, existe uma única função de B em J que cumpre a condição f de x, que c de x igual a c. A equação f de x, y igual a c define univocamente, de modo único, y como função de x, desde que eu exija que o x esteja na bola e o f de x esteja aqui entre c menos epsilon e c mais epsilon. Esse aqui é que é o intervalo. C menos epsilon, C mais epsilon, estou dizendo besteira. C menos epsilon, C mais epsilon é aqui. Bom, o que está faltando? Está faltando provar que a função é de classe CK. Basta provar que a função é diferenciável
ou melhor, possui derivadas parciais, e as suas derivadas parciais cumprem essa igualdade aqui. Porque se as derivadas parciais satisfazem essa condição aqui, então elas são contínuas. Então ela é função de classe C1. Porque a f é de classe C1. Mas se a f é de classe C2, as derivadas parciais são de classe C2, então a f é de classe, a xi é de classe C3 e assim por diante. Então, tudo que nós precisamos, na verdade, tudo que nós precisamos é provar que existem as derivadas parciais. Porque se existirem as derivadas parciais, elas são contínuas automaticamente, porque tem essa forma. Não, tem que provar que existem as derivadas parciais e que cumprem essa condição aqui. Porque eu queria usar o teorema, a regra da cadeia, para dizer que se existem as derivadas parciais, então, derivando ambos o mesmo desta igualdade aqui, eu obtenho essa relação, mas acontece que eu só posso aplicar a regra da cadeia se eu já souber a priori que a função é diferenciável. Bom, então, resta provar que xi é de classe C1. Então, basta provar que tem as derivadas parciais, e as derivadas parciais satisfazem essa condição, então ela é de classe C1. Mas a gente vai ver que na demonstração de que xi é de classe C1, é necessário usar o fato de que xi é contínuo. Aqui no livro eu dei uma demonstração de que xi é contínuo, independente da situação. É uma demonstração que vale que em circunstâncias mais gerais você tem uma função que é a única solução dessa equação aqui e tal, então ela é necessariamente contínua. Mas eu vou simplesmente observar aqui, vou fazer um pouco diferente do livro, vou observar o seguinte, que essa função ela é contínua, pela própria natureza dela. Por que ela é contínua? Porque, dado qualquer, agora eu não posso chamar de epsilon, dado qualquer epsilon', eu vou achar um delta', tal que para x menos... Para qualquer ponto A aqui, f de A menos f de x, Vamos ver. Primeiro, xi é contínuo. Bom, eu já gastei os épsilons e deltas da definição de continuidade, onde que eu tenho que usar ou epsilon' e delta', ou outra letra qualquer, ou usar epsilon' e delta'. Então, dados em todo ponto, A pertencente a B. Então, eu pego um ponto A, está aqui a bola B, está aqui o intervalo J, eu pego um ponto A pertencente a B. Então, eu olho para esse ponto aqui, A, esse aqui é o xi de A, então esse é o ponto de abscissa A e a ordenada xi de A. A é um ponto da bola, onde que abscissa entre aspas. Primeira coordenada é A, segunda coordenada é xi de A. Então, é claro, como B vezes J é um aberto, então vai existir uma bola menor, B', tal que B' vezes a xi de A menos epsilon', epsilon' é dada, xi de A mais epsilon',
está contido em B vezes J. Quer dizer, para provar que ela é contínua, então é dado o epsilon' maior do que zero, eu vou achar um delta' tal que aquela definição de continuidade. Então, primeiro eu acho um delta' aqui. Uma bola B' em torno do centro do ponto A. Ok? De modo que esse produto aqui, B' vezes esse intervalo, que é uma espécie de J', né? Esteja contido em B vezes J. Agora, aí eu aplico para esse cilindrozinho menor o mesmo argumento que eu apliquei antes. Mas como ele está contido dentro do cilindro maior e a função xi é única, então aqui está a solução. Então, o gráfico da xi. Todos os valores do xi estão aí dentro, porque o xi é único. Eu não posso ter um xi aqui para o B e um xi diferente para o B', porque o B' está contido no B. Então, o mesmo xi. Consequência é que o xi da bola B' está contido no intervalo J'. J' é xi de A menos epsilon', xi de A mais epsilon'. Ok? Então, isso prova a continuidade. A própria maneira de definir a xi já inclui a continuidade da xi. Ok? Em todos os pontos. Então, todo ponto de B é centro de uma bola B', tal que a xi do B' está contido nesse intervalo. Dado qualquer epsilon, o xi de B' está aqui. Epsilon', o xi de linha está aí. Bom, se vocês não ficarem satisfeitos com essa demonstração, vejam a demonstração do livro que está completinho, usando o fato de que a imagem inversa de um fechado é fechado. Mas eu acho que essa demonstração aqui, ela se adapta melhor à circunstância. Não precisa nada mais. A própria xi é contínua pela maneira como foi feita. Bom, agora provar que a xi I igual a 1, 2, 3, etc. Existem todas as derivadas parciais. Em qualquer ponto da bola existem as derivadas parciais. A derivada parcial de xi é o limite, quando t tende para zero, de xi de x mais t é i, menos xi de x sobre t. Isso aí é a definição de derivada parcial. Para não ficar escrevendo essa diferença xi de x mais t é i menos xi de x muitas vezes, eu resolvo chamar isso aqui de K. Ou seja, xi de x mais t é i menos xi de x, eu chamo isso de K. Que K, naturalmente, é uma função de t. E eu quero provar isso aqui, então é K de t dividido por t. É o limite
quando t tende para zero, de k de t sobre t. Então, eu vou chamar aquilo de k. Chamando essa diferença aí de k, significa que o psi de x mais ti é igual a psi de x mais k. Agora, portanto, o f de psi de x, perdão, f de x mais ti, psi de x mais ti tem que ser zero, mas em vez de psi de x mais ti, eu ponho psi de x mais k aqui. Ok? Então, isso aqui vai ser igual a C. Esse valor aqui, f de x, psi de x, também é igual a C. Tomei um ponto x arbitrário em B. Essa diferença aqui vai ser zero. Então, isso aqui é zero, qualquer que seja o x em B e qualquer que seja o t pequeno. T pequeno significa que eu vou fazer o t tender para zero dentro de uma vizinhança do zero. Aquilo vale qualquer que seja o t, que é pela própria maneira como isso foi definido. Agora, eu olho para essa diferença e aplico o teorema do valor médio para essa diferença, simplesmente. Então, o que é que fica usando o teorema do valor médio? Então, fica aqui. Eu só alterei aqui a iésima derivada nessa variável, a iésima coordenada, e na outra variável, bom, alterei a outra variável. Então, isso aqui, pelo teorema do valor médio, vai df sobre dxi. Um ponto intermediário, x mais θ ti, psi de x mais θk, que é esse, mais, agora a derivada em relação à última variável, df sobre dy de x mais θ, tá, multiplicando pelo acréscimo t, que foi dado aqui, né? O acréscimo t mais df sobre dy no ponto x mais θ ti θk multiplicado pelo acréscimo k igual a zero. Porque isso aqui é simplesmente o valor intermediário, o teorema do valor médio, aplicado a essa diferença aqui. Essa diferença tem aquela expressão. É o produto interno do gradiente pela derivada, o produto interno, pelo vetor ao longo do qual eu estou fazendo a derivada. O vetor ao longo do qual eu estou dando o acréscimo é o vetor que é t vezes a iésima o iésimo vetor básico. E na outra coordenada não tem vetor, é só número real, eu estou dando o acréscimo k. Ok? Muito bem. Mas isso aqui o que é que significa? Trocando de miúdos, significa que k de t, esse k é o k de t, né? Sobre t é igual a menos df sobre dxi, no ponto x mais θ ti, dividido por df sobre dy, no ponto x, perdão, está faltando aqui, θk, x mais θ ti, vírgula, θk.
C de x mais θk. Agora, eu vou fazer o t tender para zero. Quando o t tende para zero, o que vai acontecer é que o xi é contínuo, então isso aqui vai tender para zero. A função f tem derivadas parciais contínuas, por hipótese. Então, isso aqui, o limite, quando o t tende para zero, de k de t sobre k, que é f de x mais ti menos f de x sobre t, ou xi, xi, é igual a menos, passando ao limite quando o t tende para zero, a derivada parcial, as derivadas parciais de f são supostamente contínuas, essa é a hipótese inicial, e a xi nós acabamos de provar que é contínua, então isso aqui fica menos df sobre dxi no ponto x, xi de x, dividido por df sobre dy no ponto x, xi de x. Como consta do folclore matemático, toda vez que a gente faz no teorema a hipótese de que alguma coisa é diferente de zero, aquela coisa certamente vai aparecer no denominador em algum lugar, né? Eu supus que isso aqui é diferente de zero, então a derivada aparece no denominador. Bom, então ficou provado assim que a função xi, definida como sendo a única que faz com que o f de x, xi de x, assuma o valor c em todos os pontos, x em b, essa função possui derivadas parciais e as suas derivadas parciais têm essa expressão, portanto, são derivadas parciais contínuas, consequentemente, a xi é uma função de classe C1. Ok? Então, a função de classe C1. Agora, se a f for de classe C2, as suas derivadas parciais são de classe C1, então as derivadas parciais de xi são de classe C1, então xi é de classe C2, e assim sucessivamente. Então, esse é o teorema da função implícita, com todos os seus detalhes aí explicitamente apresentados. Alguma dúvida? Eu gostaria de responder perguntas. Vocês estão muito silenciosos aí. Eu tomo isso como sendo um elogio ao livro, né? Porque eu suponho que vocês leram o livro e não tem nenhuma dúvida. Então, está ótimo, beleza. Então, observação. Não existe nada de mágico em relação à última variável. Se você tem uma função de n mais 1 variáveis e a derivada parcial dela em relação a uma dessas n mais 1 variáveis é diferente de zero, então existe uma vizinhança daquele ponto em que a última variável, essa variável em relação à qual a derivada parcial é diferente de zero, é função das outras variáveis. Não precisa ser a última. A última é só uma questão de
fica mais fácil de escrever e eu tenho que fixar as ideias. Então, não ficar escrevendo x1, x2, xi menos 1, xi mais 1, etc. Escreve um y e pronto, está resolvido, fica mais fácil. Ok? Bom, eu mencionei aqui, alguns minutos atrás, o caso da função f de R2 em R, f de xy igual a x2 mais y2. Bom, antes disso eu quero fazer outra observação, repetir, porque eu já fiz mais ou menos isso. O que esse teorema diz é que a imagem inversa de C, do nível C, a função no nível C tem pelo menos um ponto que está no nível C, é um ponto do nível C, o qual possui uma vizinhança onde a função restrita a essa vizinhança, a imagem inversa de C é o gráfico de uma aplicação. Quer dizer, f-1 de C, interseção B vezes J, é o gráfico de Xi. Gráfico de Xi significa que é o conjunto de todos os pontos da forma x, Xi de x, onde x está aí. Ou seja, que ele é cortado por um segmento de reta, por um ponto em cada segmento de reta perpendicular a B, vertical em relação a B. Gráfico significa precisamente que você não pode incluir um trecho da imagem inversa de C desse tipo, em que uma vertical cortaria em mais de um ponto. Então, pega essa aqui, por exemplo, a gente tem o seguinte, se você quer olhar para df sobre dx, é 2x, e df sobre dy é igual a 2y. Isso significa que nos pontos em que o x é diferente de zero, esses pontos aqui, em que o x é diferente de zero, a equação x2 mais y2 igual a c, onde c é positivo, é claro que essa x2 mais y2 nunca é negativo, x2 mais y2 igual a c. Se eu pegar um ponto em que o x é diferente de zero, então essa igualdade aqui define x como função de y, de único modo. Aliás, aqui é fácil saber como é que é x igual a raiz quadrada de c menos y2, ou x igual a menos raiz quadrada de c menos y2. Tem duas funções aqui, xi e menos xi. Aí vocês vão dizer, peraí, você disse que só tem uma xi, é única. É única localmente. Quer dizer, aqui, nessa região, né, só existe essa aqui é a única função. Na outra região, essa aqui é a única função. Agora, nos pontos em que o y é diferente de zero, então você tem a equação x2 mais y2 igual a c, define y como função de x, y igual a raiz quadrada de c menos x2, que é esse aqui, e y igual a raiz quadrada de c menos y2. Menos raiz quadrada de c menos y2. É claro que esse mesmo tipo de situação ocorre quando se tem uma esfera. Quando se tem uma esfera,
Sn contido no espaço Rn mais 1. Então, localmente, voltando aqui, localmente a circunferência é o gráfico de uma função. Né? Localmente, quer dizer, localmente, no caso aqui, tem a circunferência dividida em 4 regiões, e cada uma das quais é o gráfico de uma função. A esfera, por sua vez, é a imagem inversa, por exemplo, a esfera unitária, a imagem inversa do 1, pela função f de x igual à soma dos quadrados das coordenadas de x. Então, você tem aqui o gradiente de f no ponto x é igual a 2x. Então, nos pontos em que o x, em todo ponto em que o x não é zero, excetuando a origem, bom, e a origem não faz parte da esfera, então, em todos os pontos da esfera, o gradiente de f de x é diferente de zero. Quer dizer que gradiente de f de x é diferente de zero significa dizer que existe pelo menos uma derivada parcial que não é zero. Então, aquela coordenada pode ser tirada como função das outras. Por exemplo, se xn mais 1 for diferente de zero, então, num ponto em que o xn mais 1 é diferente de zero, então você pode tirar essa coordenada xn mais 1 como sendo a raiz quadrada de 1 menos a soma de xi ao quadrado. E variando de 1 até n. Então, a esfera é dividida em regiões. 2n mais 1 2 vezes n mais 1, 2n mais 2 regiões, em cada uma das quais é o gráfico de uma função. A esfera é o gráfico de uma função. Isso nos leva a definir o conceito de hiperfície, que muitos chamam hipersuperfície, mas eu não gosto desse nome, hipersuperfície, eu acho que é uma palavra redundante. Porque hiper já é demais, né? E super também. Hiper, super, é menos, né? Então eu chamo simplesmente de hiperfície. Uma hiperfície. Então, uma hiperfície, depois a gente vai ver que a hiperfície é um caso particular de uma superfície em que a dimensão é a maior possível menos a dimensão total do espaço. Uma hiperfície no espaço de dimensão n é uma coisa de dimensão n menos 1. Então, uma hiperfície M contida em Rn mais 1 é um conjunto que é localmente o gráfico de uma função. Uma hiperfície de classe CK. É um conjunto que é localmente, o M é localmente o gráfico de uma função de classe CK definida definida no aberto de Rn. Quer dizer, maior dimensão que menor do que n mais 1. Depois a gente vai definir superfície de um modo geral, uma superfície de dimensão m no espaço de dimensão n, que é localmente o gráfico de uma aplicação definida. Bom, mas aí eu vou definir de uma forma um pouquinho diferente.
mas é uma função definida num aberto de Rm dentro do Rn. Então, isso é uma hiperfície de classe CK. Um exemplo primeiro que nós vimos, Sn. É uma hiperfície em Rn mais 1. Porque localmente, o gráfico de uma função significa que cada ponto tem uma vizinhança, uma hiperfície, portanto, é um conjunto em que cada ponto tem uma vizinhança dentro da hiperfície, que é o gráfico de uma função. Não, se K for zero, aí vale a definição. Mas aí não vai ter espaço tangente. Pode falar, hiperfície de classe C0, é uma coisa contínua, simplesmente. Toda enrugada, mas está lá. A principal fonte de exemplo de hiperfície é dada pelo teorema que nós vamos demonstrar agora, que é um teorema que está contido no teorema da função implícita, que é o seguinte. Aqui, por exemplo, nesse teorema, o K tem que ser maior do que ou igual a 1. Senão não tem sentido. A demonstração disso reduz-se simplesmente a lembrar o que é um valor regular. Você tem uma função de classe CK definida no aberto do Rn mais 1, uma função real, e tem um valor regular. O que é um valor regular? É um número tal que, na imagem inversa dele, não há pontos críticos. Quer dizer o seguinte, se x pertence a U e f de x é igual a c, então o gradiente de f naquele ponto x é diferente de zero. Isso aqui é o que significa dizer que C é valor regular. Significa isso. Que no nível C não há pontos críticos. Se f de x for igual a C, então x não é ponto crítico. O gradiente, isso aqui é um valor regular. Então, o teorema diz que se C é um valor regular, a imagem inversa de C é uma hiperfície. Por quê? Se é um valor regular, significa que em cada ponto que cumpre, cada ponto x pertencente a M, o que quer dizer um ponto x pertencente a M? M é f inverso de C, então isso significa que f de x é igual a C. Se C é valor regular, significa que o gradiente de f no ponto x é diferente de zero. Gradiente de fx diferente de zero significa que alguma derivada parcial de f no ponto x é diferente de zero.
alguma derivada parcial diferente de zero. Se alguma derivada parcial diferente de zero, significa que eu posso, numa vizinhança daquele ponto, exprimir a diésima coordenada como função das outras n, pelo teorema da função implícita. Então, localmente, nessa vizinhança onde eu posso aplicar o teorema da função implícita, a M, interseção, ou melhor, a U, interseção f-1 de C, vai ser o gráfico de uma função. Que função é essa? É a função que exprime o xi como função das outras n variáveis. Então, toda superfície, toda imagem inversa de um valor regular é uma hiperfície. E um exemplo que ocorre com bastante frequência e é a maneira mais cômoda de você verificar que um certo conjunto é uma hiperfície. Por exemplo, a esfera. Considera a função f de x igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, etc., mais xn mais 1 ao quadrado. O gradiente de f, em qualquer ponto, é 2x. Então, qualquer valor que não seja o valor zero é valor regular. É claro, mas vamos dizer, mas se for um valor negativo é valor regular? É. A maneira como está definido o valor regular é tal que, se, por exemplo, a imagem inversa de C for vazia, então é uma hiperfície. O conjunto vazio é uma hiperfície. Tudo bem, não vamos esquentar a cabeça por causa disso. É a maneira mais simples, para dizer, se não for vazio, as pessoas deixa assim, bota o vazio como hiperfície, não faz mal a ninguém. É absolutamente inócuo. Então, a esfera é a imagem inversa do 1 pela f. Ou qualquer esfera de raio C positivo é a imagem inversa do valor de raiz de C pela f. Então, é um valor regular, portanto, é uma hiperfície. Agora, toda hiperfície é a imagem inversa do valor regular? Não. Uma condição para isso acontecer é que ela seja, uma condição necessária é que ela seja orientável. A gente vai ver essa questão de orientabilidade. Por exemplo, aquela escultura horrorosa que tem ali, é uma coisa bonita, a faixa de Möbius é bonita. Agora, a maneira como ela está colocada parece que é o túmulo do matemático desconhecido. É como se fosse um túmulo e a faixa de Möbius em cima. A faixa de Möbius é realmente um símbolo muito bonito e adequado para o ímpar, mas não daquele jeito. Mas, em todo caso, aquilo ali foi um presente da IBM e a cavalo dado não se olham os dentes. Então, a faixa de Möbius não é uma hiperfície orientável, portanto, não é a imagem inversa do valor regular. Orientável aqui, no caso, significa que ela possui um campo de vetores normais, contínuos, diferente de zero em todos os pontos, que é o campo dos vetores gradientes. Mas aí eu tenho que falar o que é um vetor normal, uma hiperfície, então para isso a gente tem que definir o que é o espaço tangente. O normal é quando é perpendicular ao espaço tangente em todos os pontos. Então, se você tem uma hiperfície, pelo menos de classe 1, né? Então, se eu pego um ponto P pertencente a M, me perdoem as moças aqui presentes, TPM, mas paciência, não tem jeito.
o espaço vetorial tangente a M no ponto P a ideia é a seguinte, a gente sempre desenha isso aqui assim, a gente tem o ponto P e isso é o TPM, espaço vetorial tangente ao ponto P. Esse desenho está errado, mas é um hábito de fazer isso, não fazer. Por que ele está errado? Porque o espaço vetorial tangente a M, isso aí não é um espaço vetorial, isso aí é uma variedade afim, porque a não ser que o P seja a origem do espaço euclidiano, né? Em geral não é. Mas não faz mal, porque o espaço vetorial tangente está, na verdade, aqui, mas a gente faz esse desenho aí para ter uma ideia de como é que é obtido o TPM. TPM, por definição, é o conjunto dos vetores velocidade, dos caminhos diferenciáveis difícil lambda definido num certo intervalo contendo zero, cuja imagem, caminhos esses contidos em M, e que satisfaçam a condição de que lambda de zero é igual a P. Quer dizer, para definir o espaço vetorial tangente a M no ponto P, eu tenho que considerar os caminhos lambda definidos num intervalo que contenha zero em seu interior, intervalo menos delta, delta. Caminho esse que tem os seus valores, que tome valores em M, e que passe pelo ponto P quando t igual a zero. Então, o vetor velocidade dele vai ser lambda' de zero, e TPM é o conjunto de todos os lambda' de zero, para todos os lambdas aqui. Então, para cada lambda desse, você tem um vetor velocidade. Eu paguei porque aquele jeito dava a impressão que ele estava fora da... Assim definido, não fica claro que esse conjunto é um espaço vetorial. Então, TPM, na verdade, é um subconjunto do Rn mais 1, que é um subespaço vetorial de dimensão n. De dimensão n. Para mostrar que ele é um espaço vetorial de dimensão n, basta mostrar que ele possui uma base formada por n vetores. Ou seja, mostrar que existem n vetores linearmente independentes, tais que cada
cada vetor em TPM é combinação linear desses n vetores linearmente independentes. E esses n vetores linearmente independentes são os seguintes. Eu pego no ponto P, então no ponto P, eu estou numa hiperfície, então existe uma vizinhança do ponto P que é gráfico de uma função diferenciável. Quer dizer, existe uma vizinhança V do ponto P, que cada ponto de V é da forma, quer dizer, existe um aberto em Rn, P corresponde a isso aqui, e uma função definida nesse aberto, uma função psi, definida em de classe CK, tal que V é igual ao gráfico de Xi. Quer dizer, os pontos de V, o ponto Y pertencente a V, é um ponto da forma Y igual a X, psi de X, PD, onde X está em U. Ok? Isso que quer dizer gráfico. Quer dizer, a primeira coordenada está em U e a segunda coordenada é a função de X. Então, esses são os pontos daqui. Muito bem. Então, os vetores de TPM são os vetores que são vetores de velocidade de caminhos em P. Um caminho em V é da forma lambda de T é igual a x1 de T, xn de T, psi de X, onde X é psi de X de T. Okay? Onde x de t é x1 de t, xn de t. Ok? Então, isso aqui é um caminho aqui. Em V. E os vetores tangentes à hiperfície são os vetores, e evidentemente, tal que o lambda de zero seja P. São os vetores de velocidade desses caminhos. São os vetores de TPM. Cada vetor velocidade desse caminho é um vetor da forma lambda' de zero. Lambda' de zero é o vetor assim, dx1 sobre dt, derivada no ponto zero, etc., dxn sobre dt, e aqui dxi sobre dt, que é a soma de dxi sobre dxi, dxi sobre dt. Então, esses vetores constituem, os vetores dessa forma, constituem um subespaço vetorial. A gente vê de cara que esse aqui é um subespaço vetorial de Rn mais 1, que tem no máximo dimensão n, porque a última coordenada é a combinação linear das anteriores. Podia ser que não fossem linearmente independentes. Mas eles são vetores linearmente independentes e são vetores que são
vetor velocidade aqui, se você considerar, eles são combinação linear de dxi sub dxi. Essa derivada é calculada naquele ponto certo, imagem do zero ali, o t, que passa pelo ponto zero, e vezes VI, onde o VI é o vetor velocidade no ponto t igual a zero do caminho que a cada t leva a zero, zero, zero até 1, 0. Eu vou escrever assim, vai ter se de... Qual é a melhor maneira de escrever isso aqui? Desculpe, vou dar uma coladazinha aqui. Não é isso aí. Se eu pegar boto um T aqui no outro lugar. No livro eu não escrevi com detalhe, mas isso aqui é o seguinte. Você pega esse caminho e toma o vetor velocidade desse caminho. Então, lambda leva t nesse caminho aqui. Não é bem assim, porque esse ponto não está necessariamente em U, mas... Esse é o vetor velocidade. Será que eu errei aqui? Eu estou achando esquisito. Todo vetor, isso aqui é...
Não está dito aqui explicitamente que esse caminho é uma combinação linear esse vetor V é vetor velocidade VI, então em vez de botar vetor velocidade, eu disse que VI é o vetor que tem coordenadas 0, 0, 0, 0, tem um em algum lugar aí no meio, no iésimo lugar. O VI é o vetor velocidade, é o vetor que tem essas coordenadas aqui, um no iésimo lugar, e aqui dxi sobre dxi no ponto determinado. Diga. Ali não é dxi sobre, na última linha, somatório de dxi sobre dt vezes. Não estou entendendo. O que na última linha, que é a linha de somatório, não é? Somatório de dxi sobre dt vezes v. Não, é assim, não é isso? Onde veio esse vetor aqui. Agora, o que não está dito aí no livro é que esses vetores são vetores de velocidade de caminhos aí. Cada VI... Está claro é o seguinte, obrigado pela sua colaboração, o lambda da linha de zero é uma combinação linear desses vetores VIs. É claro. Agora, esses vetores VIs são esses vetores aqui. Agora, esses vetores aqui pertencem a TPM, porque eles são vetores de velocidade de caminhos em M. Porque o VI é vetor velocidade de que caminho? Caminho que leva a cada t em 0, t, 0, se desse ponto aqui, de 0, t, 0, ok? Então, veja bem, isso aqui é um ponto, porque V é o gráfico de uma função. Que função? Da função xi. Então, isso aqui é um ponto que está no gráfico da função xi, porque aqui é a variável independente, que é iésima, isso aqui é iésima coordenada, isso aqui é xi daquele ponto. Então, ele está no gráfico da função. E a derivada? O vetor velocidade desse caminho é igual, deriva cada coordenada. E derivar isso aqui em relação a t significa dxi sobre dxi, naquele ponto. Então, aqui no livro, foi engraçado que eu não tinha notado isso. Isso não está errado, mas está omitido isso aqui. Só diz o seguinte, as derivadas, todo caminho, todo vetor V igual a lambda da linha de zero, é uma combinação linear dos vetores V1, V2, etc., derivada no ponto P0. Mas aí não diz esses vetores, por que esses vetores são vetores de velocidade de algum caminho? O caminho é esse. Reciprocamente, toda a combinação linear desses vetores... Ok. Tá bom, por hoje chega. Nós vamos ver isso em caso mais geral,
que você tem uma superfície no espaço euclidiano de qualquer dimensão.